Meus queridos e queridas, vamos dar início à matéria de aconselhamento pastoral. Lembrando que é uma superfície, é um tema amplo, é um tema, digamos, com muitas opções de linhas de pensamento, em todos os sentidos, mas nós vamos procurar aqui nesses momentos, alguns minutos apenas, não serei muito extensivo, dar algumas dicas, alguns pareceres, algumas colocações à luz das Escrituras, tratando o âmbito psicológico também, alguns traços nesse sentido, da matéria chamada aconselhamento pastoral. É só início de uma longa caminhada para você, principalmente o pastor que está me vendo, que já labuta na lide pastoral, na lide ministerial, e que já recebeu pessoas no seu gabinete, pessoas com problemas diversos, problemas afins, e a igreja cresceu muito e com o crescimento da igreja cresceram-se os problemas também. E nesse sentido, o aconselhamento pastoral, ele é de suma importância para aqueles que querem desenvolver, evidentemente, um trabalho ministerial pastoral primoroso, digamos, empático. Queira ou não, você vai se envolver com os problemas das pessoas, e as pessoas, principalmente aquelas que são por ti pastoreadas, lideradas, ministradas, mentoreadas, quer seja a palavra sobre isto, elas sempre vão te encarar como aquela pessoa que está pronta para ouvir, está pronta para responder, digamos, as mais diversas problemáticas dos mais diversos, digamos, âmbitos e locais, Brasil e mundo afora, onde as pessoas se encontram intrincadas por vários problemas de ordem emocional, espiritual, psicológica e assim sucessivamente. Aquela velha falácia de que crente não teria problemas, não teria dificuldades, velha falácia mesmo, porque essa não é a tangível e muito real, até vai ficar redundante, real realidade dos fatos hoje em dia. Então, portanto, aconselhamento pastoral é uma matéria, é uma dinâmica, por assim dizer, muitíssimo importante para aqueles que querem, de fato, fazer um trabalho pastoral relevante. Muito bem. De uma maneira ou de outra, pesquisas muito confiáveis demonstram que metade da população mundial sofre de algum tipo de problema de ordem afetiva ou emocional. Estou com o material nas mãos aqui, não vou nem citar a fonte para a gente poder comentar, porque não daria tempo de falar tudo mesmo, né? E por que não dizer também espiritual as problemáticas? E necessita de orientação específica de alguém especializado a fim de superar tais dificuldades, tá? E no ensejo de contribuir com a preparação da igreja para enfrentar esta tarefa tão urgente e necessária, mas muitas vezes negligenciada, é que o presente texto, a presente matéria, o presente vídeo vai te ajudar na questão de fazer, de fato, um trabalho relevante nesse sentido. Lembrando aqui, por falar em problemática espiritual, sentimental, emocional e assim sucessivamente, o próprio Cristo deixou claro: no mundo tereis, que bom se fosse a declaração do Senhor, no mundo tereis aflição. Não, no mundo tereis aflições, tribulações, apertos, vicissitudes, ataques, problemáticas em várias as áreas. Ou seja, nós somos um ser tricotômico, então, digamos assim, seríamos atacados e afligidos no corpo, na alma e no espírito. E Jesus, pensando nisso, se você vê a leitura dos evangelhos, começando por Mateus, terminando o evangelho de João, você entende que Jesus serviu também como conselheiro. Tanto é que uma das revelações que seriam atinentes à pessoa de Jesus, na boca do profeta Isaías, ele seria um conselheiro. Ele daria conselho. O que é dar conselho, afinal? É alguém que está com uma problemática, ele vai correr até alguém, uma pessoa específica, o seu líder, o seu pastor, alguém que ele confia, alguém que ele bota confiança, alguém que ele entende que vai ter uma palavra para aquela situação específica. Ele vai até aquela pessoa buscar um conselho. Um conselho para quê? Conselho quer dizer o seguinte: direcionamento, equações,
digamos assim, uma visão de uma situação que ele não está vendo, mas de repente alguém de fora vai conseguir ver, alguém que é experimentado, alguém que é equilibrado, alguém que tem uma postura ética, uma postura de confiabilidade, uma postura espiritual. Então, vendo-se dessa maneira, que as pessoas vão até nós, vai até um pastor, vai até um conselheiro, para buscar, digamos assim, direcionamento. E de fato, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, ou seja, é como se Jesus falasse, todos terão, todos passarão por isto. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha, digamos assim, a necessidade de um aconselhamento, de um direcionamento, porque seja do porteiro lá da igreja, até o pastor que está no púlpito, ou no gabinete presidindo a igreja, são todos, exatamente como eu falei, seres humanos, necessitados, carentes de algo que lhes ajude nas suas múltiplas, digamos assim, dificuldades. Eu vou dar aqui rapidamente alguns fundamentos bíblicos, teológicos e históricos do aconselhamento pastoral, para a gente ter uma ideia basicamente como ele é um fato que não é de hoje. Começou nesse século 21, as pessoas estão com mais dificuldades, as pessoas estão mais, digamos assim, necessitadas. Não, existe desde sempre o ato de aconselhar, o ato de dar conselho. Um exemplo aqui, você pega o livro de Provérbios, por exemplo. O que é Provérbios? Provérbios é conselho, são máximas, digamos assim, diretivas teológicas, onde vai servir de aconselhamento e baliza para que a pessoa tenha uma vida, digamos assim, uma vida mais firme, no sentido de enfrentar as várias dificuldades da vida. Então não é de hoje que existe, digamos assim, a dinâmica dos conselhos destinados às várias pessoas. Muito bem, definição. O que é aconselhamento pastoral? Afinal, o que é aconselhamento pastoral? Definir bem o campo de uma atividade pode ser o primeiro passo para um bom desempenho e sucesso a qualquer pessoa que deseje desempenhar bem a atividade a que se propõe ou que se sinta chamada por Deus. Infelizmente, saber delimitar e compreender os limites de um campo de ação, pesquisa, ciência ou reflexão não é uma tarefa tão simples como parece. Por causa disto, o insucesso torna-se uma probabilidade alta no desempenho de toda e qualquer atividade, inclusive na igreja. Saber o que fazemos e por que fazemos é tomar a direção certa para o sucesso na nossa atividade. Por isso a importância de saber o que é exatamente aconselhamento pastoral. E esse ponto que eu citei aqui para vocês não serve só para aconselhamento. Você já entendeu a sua chamada? Você sabe para que você foi chamado? Você está se preparando corretamente para a chamada que você tem para desempenhá-la, não para a tua satisfação, não para o teu sucesso, mas para a glória de Deus? Você está compreendendo? Tem entendido exatamente essa dinâmica? É para nós pensarmos. Para todo aquele que se propõe a trabalhar no campo do aconselhamento bíblico pastoral, mesmo aquelas pessoas mais consagradas, inteligentes e bem intencionadas, graças a Deus, é sempre possível encontrar pessoas desse tipo. Um privilégio do Espírito Santo concedido a muitas igrejas locais. É necessário também que exista por parte do conselheiro uma boa compreensão acerca da definição de suas atividades e principalmente dos seus limites, a fim de que o bom desempenho do obreiro não seja prejudicado por imprecisões, o que sempre gera confusão e desgaste na igreja, ou pela falta de observação do conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que dizia o seguinte nesse sentido, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 5. O que Paulo dizia ao discípulo Timóteo? Dizia o seguinte: sê sóbrio em todas estas coisas e cumpre cabalmente o teu ministério. Ou talvez por negligência no aperfeiçoamento do uso dos dons espirituais, a pessoa também possa negligenciar a questão do que é verdadeiramente ser um conselheiro nesse campo. E esse conselho que Paulo dá ao jovem Timóteo,
eu acho muito interessante. A pessoa tem que ser sóbria. Sóbria por quê? Saiba o que você está fazendo. Você tem que saber o que você está dizendo. Você tem que saber para quem você está dizendo e o que você está dizendo para essa pessoa. Cuidado com as doses muito pesadas nos conselhos, entendeu? Ou também com as doses muito homeopáticas também no seu conselho, no sentido de que palavras de maneira correta iremos aplicar. Não nos esqueçamos também que maçã de ouro em salva de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Ao seu tempo em que sentido? Que aquilo que nós aconselhamos, que aquilo que nós falamos como pastores, como líderes, sejam palavras verdadeiramente que vão ajudar a pessoa, não vão acabar de matar, não vão estrangulá-la, não vai tirar a sua respiração, mas seja de fato palavras que ajudem a levantar e nunca derrubar as pessoas. Esse é o sentido de ter sobriedade no ministério, sobriedade na chamada, saber o que é que você está fazendo. Definições. Para os fins propostos, que objetiva ser apenas uma introdução geral aos estudos teológicos, é possível definir aconselhamento como sendo uma atividade exercida no âmbito da igreja, o corpo de Cristo, na qual irmãos mais experimentados na palavra de Deus e nos desafios da vida abençoam através de uma relação de ajuda, tá certo? Há outros irmãos que estejam sofrendo com alguns problemas pessoais ou interpessoais a encontrarem uma solução bíblica para os seus conflitos mediante exemplo, instrução, apoio, esclarecimento e exortação. Então aqui eu acho que já ficou bem definido o que é aconselhamento. É necessário uma preparação bíblica, é necessário maturidade também. Quando eu digo é necessário uma preparação bíblica, porque o que as pessoas procuram como resposta disso? Não é aquilo que você pensa como conselheiro, é aquilo que a Bíblia diz. E o interessante, pensando nesse pressuposto, aquilo que a Bíblia diz, senhores, eu posso afirmar categoricamente que a Bíblia tem resposta para todos os tipos de anseios e problemáticas que a humanidade está passando. Ou seja, aquela pessoa que vai te procurar no seu gabinete para aconselhamento, âmbito conjugal, âmbito sexual, âmbito pastoral, âmbito ministerial, âmbito social, âmbito ali, ele como empregado, ele como patrão, você pode ter certeza de uma coisa: a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia fala todas as linguagens. A Bíblia, por assim dizer, afeta positivamente todas as esferas da vivência humana. Então, portanto, as boas balizas bíblicas e teológicas são essenciais para toda pessoa que quer agir ou se colocar como um conselheiro, visto que as nossas respostas têm que ser das Escrituras, tem que ser da Bíblia, tem que ser da palavra. Nós devemos, num certo sentido, gente, calar, digamos assim, aquilo que se opõe no coração das pessoas para que as mesmas sejam ajudadas. É por isso que a aplicação da palavra de Deus como remédio para as várias problemáticas da vida é calar o pessimismo, é calar a falta de fé, é calar o pragmatismo e as pessoas sim serem ministradas, serem abençoadas, serem levantadas, serem restauradas por um conselho que lhes sirva de direcionamento. E por que não esse conselho ser das Escrituras? Por que não ser? Não é essa bem a palavra. É correto que se aplique apenas às Escrituras. Lógico, você vai falar de conceitos que você já passou na sua vida, quem sabe? Quem sabe alguém vai te procurar e os problemas que ela vai levar para você, ano passado, há 10 anos passados, passou pelo mesmo problema. A experiência pessoal vai ajudar, lógico, a vivência vai ajudar, a maturidade, a porta de escape que você teve, que servirá como receita para essa pessoa, vai ajudá-la? Evidentemente que vai, mas no topo dessa questão, acima de qualquer coisa, a Bíblia deve ter a última palavra, a Escritura deve ter a última palavra. Então o aprofundamento, a experiência teológica bíblica pro conselheiro
ela vai ser de suma importância para o sucesso da obra que ele se propõe a realizar.